Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica Leme, esse canal é o Nas Tramas de Clio e hoje o nosso episódio é pra gente falar um pouquinho sobre cartazes de guerra, como analisá-los. E aí pessoal, vamos discutir um pouquinho então sobre os tais cartazes de guerra? Quando a gente vai ensinar guerra, né, para os nossos alunos, seja na escola ou você como aluno me assistindo, quando a gente fala essa palavra, a gente automaticamente tende sempre a pensar nas duas grandes guerras do século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E isso causa um grande interesse, né, nos alunos e na população geral, né, em conhecer um pouco mais sobre esse período. A gente acabou se habituando muito a ter visão, né, sobre as guerras através do cinema. E é interessante a gente ver também que além das imagens que o cinema nos mostra sempre de maneira recorrente, existiam também naquele período, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra, a produção dos chamados cartazes de guerra, que tinham as suas especificidades, que tinham as suas intencionalidades, né? Que é muito interessante da gente fazer a análise delas, né? A gente consegue entender o encaminhamento dos conflitos através, né, da produção e disseminação desses cartazes de guerra. Então, o nosso vídeo hoje, eu vou trazer algumas imagens para vocês, né, para que vocês possam, junto comigo, irem identificando, né, características desses cartazes de guerra. Vamos começar então? Primeiro, a gente precisa ter uma noção de que os cartazes, eles começaram a ser produzidos principalmente nos dois grandes conflitos mundiais do século XX, Primeira e Segunda Guerra, que vai nos dar a noção do que o Eric Hobsbawm, aquele historiador que eu já citei aqui no canal em outra oportunidade, né? Ele chama, né, esses conflitos de conceito de guerra total, ou seja, envolve-se não só um grande número de países, né, dentro desse conflito, como também, além de militares, a população civil, seja indo para o fronte, né, como se alistando nos exércitos, ou trabalhando em prol desses conflitos. Outra questão que a gente tem que ter na nossa cabeça antes de analisar um cartaz é identificar um cartaz. O que vai fazer um cartaz ser considerado esse elemento propagandístico, né, imagético? O Moles, que é um historiador que trabalha com essa temática, ele nos diz sempre que devemos identificar a forma da escrita, tamanho, frases de ênfase, a questão dessas frases trazerem sempre um único argumento. Geralmente elas trazem um argumento de incentivo à nação para o conflito. Então tem algumas características que vão evidenciar que esse cartaz que você está observando é um cartaz de guerra. Por que é importante a gente ter um certo conhecimento de análise de imagem e conseguir identificar um cartaz de guerra de uma propaganda de marketing, por exemplo? Para você, vestibulando, que está se preparando, além dos vestibulares para o Enem, é muito importante você ter essa visão, né, essa diferenciação desses cartazes de propaganda de guerra com propagandas de publicidade da década de 40, 50, porque no Enem e nos vestibulares, o que vai ser cobrado é a análise desta imagem para a resolução dos exercícios. Então é importante que você não só conheça o período histórico em que ela foi produzida, mas também as características deste cartaz. Quando a gente está falando de cartaz de guerra, a gente tem que lembrar sempre alguns elementos pelos quais eles foram criados. Lembre, um cartaz de guerra, ele sempre tem uma intencionalidade, ou seja, ele não é criado para trazer desenhos sobre o fronte ou coisas assim, ele sempre tem um porquê. Alguns cartazes buscavam incentivar o alistamento dos jovens no exército, né? A gente tem muito cartaz que chama o menino, né, o homem, para se tornar homem, venha para a guerra, ou as mulheres que são incentivadas sempre a trabalhar como enfermeiras, né? Existiam cartazes também que incentivavam a ajuda financeira para manter os soldados na guerra. Haviam cartazes que tinham a intencionalidade de instigar o nacionalismo nas populações, né? Sempre trazendo imagens que remetiam às tradições do país para que a pessoa se sentisse, né, importante, feliz de pertencer àquela nação. Haviam cartazes também que tinham a única intenção de deteriorar a imagem do inimigo, ou seja, o nosso inimigo, ele tem essa e essa característica que deve ser destruída, é por isso que a guerra está acontecendo, é por isso que nós estamos no front. Então, através dessas imagens, o incentivo à população era muito grande. Os cartazes de guerra tiveram um papel preponderante dentro do período, né, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Algumas características são sempre vistas, né, de maneira recorrente
nos cartazes de guerra, independente de qual país o produziu, como, por exemplo, a exaltação do líder da nação. Os cartazes geralmente traziam as mensagens de que o líder daquela nação seria o único capaz de fazer com que eles vencessem a guerra e, obviamente, exaltava essa figura como uma pessoa superior às demais, principalmente relacionado aos inimigos pelos quais estavam se lutando no fronte. Outra questão é que esses cartazes de guerra sempre traziam mensagens muito simples, mensagens de entusiasmo, né? Então são frases muito curtas, mas são frases que trazem uma ênfase muito grande. Outra questão também que sempre é recorrente são os exageros, né? O exagero na detonação, vamos dizer assim, da imagem do inimigo, sempre aumentando, ressaltando preconceitos já pré-estabelecidos com as nações inimigas. Então, ele sempre vai trazer esse tipo de recorrência, né? Os cartazes de guerra, eles tinham a principal intenção, estimular a nação e detonar o seu inimigo que estava lá no fronte. Quando você for analisar, né, um cartaz de guerra, você sempre vai ter que prestar atenção em alguns pontos principais. As cores utilizadas, a grafia utilizada, a frase, né, o tamanho da frase. Geralmente as frases não passavam de mais de 20 palavras. Também o contexto de produção desse cartaz. Lembre que tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra foram guerras que duraram anos. Então, em cada fase da guerra havia o direcionamento para a produção de um determinado tipo de cartaz, né? Desde o incentivo ao recrutamento, a necessidade de acumulação de bens, né, financeiros para prover a guerra. E também cartazes, por exemplo, de vitórias, né, que vão vir posteriormente. Então, você tem que analisar também o contexto em que ele foi produzido. Outra questão é o uso de símbolos, né? Vocês vão ver comigo agora que eu vou mostrar alguns cartazes para vocês, que alguns símbolos usados em cartazes são usados até hoje, né, em propagandas nacionalistas que os países passaram a praticamente incorporar como imagens nacionais. Então, isso também é muito importante a gente observar. Vamos começar então a dar uma olhada nos cartazes. Os primeiros 2 cartazes que eu vou mostrar para vocês são cartazes que a gente chama de cartazes de recrutamento, ou seja, a intencionalidade dele era de chamar os jovens para a guerra, né? Tanto homens como mulheres, como eu disse para vocês no princípio deste vídeo. Se você tiver curiosidade de saber a data, local de publicação, vocês vão ter no final desse vídeo, né, depois que vocês assistirem a explicação, aqui embaixo eu vou deixar o link para vocês do nosso site, onde está o texto completo sobre esse assunto, com todas as legendas e as bibliografias para a produção desse material, tá bom? O segundo ponto que nós vamos observar agora são os cartazes chamados cartazes de mobilização. Esses cartazes, como já diz o nome, tinham a intenção de instigar a população, né, em prol da guerra. Esse outro tipo de cartaz que a gente vai ver agora é um cartaz que a gente chama de bônus da guerra, ou seja, no período da guerra, quando os países já começavam a sofrer problemas financeiros por conta do financiamento do armamento, dos exércitos, os governos começam a vender os chamados bens públicos, né, ou títulos públicos, a preços muito irrisórios, e isso começa a ser divulgado para que a população compre, mesmo que não tenha muito interesse naquele momento, para ajudar a arrecadação financeira para a guerra. O cartaz que nós vamos observar agora, ele é chamado de cartaz que vai instigar a população civil. Então, quando a gente pensa nesse cartaz que incentiva a população civil, abra um leque, não pensem só no recrutamento, né? Tanto para a questão das enfermarias, quanto para a questão do fronte. Pensem também na quantidade, principalmente na Segunda Guerra, né? De mulheres que foram para postos de trabalho nas indústrias para que pudessem produzir armamento e alimentos enlatados, né? Que eram mandados para o fronte. Então, o esforço de guerra, ele não era feito só por aquele que estava no fronte, mas também por aquele que tinha ficado no país, né? Outra questão também que esses cartazes salientavam era na necessidade do racionamento de comida, de energia elétrica, né? Tudo em prol de fazer com que o país sobrevivesse com menos sofrimento, se é que se pode dizer isso durante uma guerra, né? Durante o período do conflito.
Esses outros cartazes que nós vamos dar uma observada agora são cartazes que a gente chama de imagem do inimigo da guerra. Esses cartazes sempre traziam imagens caricatas, imagens que denegriam, imagens que reforçavam estereótipos, né, em relação ao inimigo pelo qual estava lutando na guerra. Então isso incutiu na mentalidade da população, né, aquela imagem que deveria ser destruída. Por isso, grande parte da população, claro que nunca podemos dizer que isso é uma característica homogênea da sociedade, né, era a favor do conflito. Então a grande maioria não questionava o porquê do seu país estar na guerra. Entendia e incentivava, inclusive. Esse outro cartaz que nós vamos dar uma observada agora, ele é um cartaz chamado de cartazes de celebração. Então, todas as vezes em que o exército ganhava uma batalha importante, conseguia conquistar um território antes nas mãos do inimigo, cartazes desse gênero eram produzidos para incentivar a população a continuar a contribuir para o esforço de guerra. E esse último cartaz que a gente vai observar são cartazes de campanha que também buscavam incentivar a população a doar seus bens materiais, dinheiro, joias, qualquer coisa que pudesse gerar renda, né, para manter os soldados dentro da guerra. Pessoal, deixa eu convidar vocês a seguirem a nossa página no Instagram, o arroba nas tramas de Clio, perdão, que vocês sigam a gente lá no Instagram. Além do texto, que eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, sobre cartazes de guerra, análise de cartazes de guerra, né? Lá no Instagram vocês podem ter acesso aos nossos infográficos, né, que estão lá explicando cartaz por cartaz, para que vocês não tenham mais dúvida nenhuma de como analisar esse tipo de imagem, seja no seu vestibular, seja no seu Enem, ou mesmo nas suas atividades escolares. Espero que o vídeo hoje tenha sido útil. Até a próxima. E não esquece de se inscrever no nosso canal, passar para os seus amigos se você achou legal e acionar o sininho para você não perder nenhuma publicação. Até mais.